Quem é mãe de primeira viagem ou até mesmo de segunda, terceira e assim vai, sempre fica um pouco aflita quando o bebê engasga, né? E aí, você sabe como proceder nesses momentos, quando isso acontece? Para nos ajudar, eu convidei uma pessoa que é certeira aí, que vai ajudar e vai dar muitas dicas massa. Carla Gonzaga, enfermeira que está aqui com a gente. Bom dia, bom maravilhosa. Dia, que bom estar aqui de novo, De né? novo! Quando a pessoa é boa, a gente faz o quê? Carla, pelo amor de Deus, me salva. Eu fico muito feliz quando a gente tem esses espaços para divulgar esse tipo de informação. É o tipo de conhecimento que quanto mais gente souber, mais vida a gente vai ter salva, né? Nada de conhecimento restrito à comunidade médica, só o médico vai saber, só o enfermeiro vai saber. É a população que lida com criança tem que estar dominando esse conhecimento, porque numa necessidade, vamos salvar vidas. É normal que um bebê engasgue? É normal. Principalmente no primeiro ano de vida. Ele está com o sistema digestivo dele ainda em desenvolvimento, né? Então, a deglutição, o processo de mastigação ainda está sendo aprendido. A criança até os 2 anos, ela está naquela fase oral, que leva tudo à boca, tudo à boca. Então, isso também é um fator de risco, né? Leva vulnerabilidade a essa população infantil. A gente coloca que entre 0 a 14 anos, existe uma incidência grande de engasgamento, de sufocamento, mas especialmente os menores de 1 ano. Em 2018, nós tivemos 791 mortes causadas por obstrução por corpo estranho, né? A gente fala em sufocamento e engasgamento. Sim. Dessas 791 crianças que faleceram por esta causa acidental, 600 eram menores de 1 ano. Então, é um número assustador quando a gente coloca que o engasgo ele é prevenível, ele é um agravo acidental. Então, se é acidental é porque a gente consegue estabelecer medidas para prevenir. E são medidas simples que dá para a gente adotar em casa, na escola. E como prevenir, então, Vamos Carla? lá. Porque a gente está vivendo um momento que as pessoas elas estão muito em casa, né? Talvez agora nem tanto, mas nos últimos meses sim. E aí o pessoal tinha que trabalhar, tinha que estudar e tinha que dar conta das crianças. Às vezes pode ser que a atenção ela se desvie um pouco, né? Com certeza. Você unir todas essas atribuições no ambiente doméstico significa eu estou aumentando o risco para aquela criança que precisa de supervisão. Sim. Então, quando a gente fala engasgo, a gente primeiro tem que pensar em prevenir, né? Eu quero saber como desengasgar, mas se eu puder prevenir, é melhor. Então, prevenir, identificar o engasgo e saber o que fazer. Para prevenir, eu tenho que entender a criança, eu tenho que entender a população infantil. Então, eu já sei que ela tem uma inabilidade na deglutição, na mastigação. A criança, ela é criativa, ela gosta de correr. Se a gente deixar, ela vai comer brincando, correndo. Isso aí é outro risco. Então, eu tenho que pensar, o que causa o engasgo? Só o fato da mãe amamentar pode engasgar com líquido, com leite materno? Pode. Nossa. Né? Então, posicionamento adequado, observação, supervisão constante. Nos maiores de 1 ano, a gente vai pensar nos alimentos. Quais tipos de alimentos oferecem mais risco de engasgo? Alimentos duros, alimentos arredondados como uva, amendoim, feijão e milho, é para ser o pânico das mães. São o top 3, né? O top 3. Eu acho que todo profissional de saúde já deve ter pego na porta de emergência alguma situação dessa. Então, amendoim, feijão e milho, deixa distante dessa criançada. Tá. Se for dar amassadinho, os alimentos têm que ser dados amassados, desfiados, evitar aqueles alimentos arredondados. Uva tem que ser dada cortadinha, né? Você vai estimular a alimentação, os novos alimentos, mas tem que dar numa apresentação que ofereça segurança, né? Tem um tempo já, acho que tem mais de 10 anos, eu fui atender uma criança, ela brincando na escola com aqueles pirulitos gigantes. E ela brincando e correndo. Alguém bateu nela e o pirulito soltou do cabinho e obstruiu a via aérea e não conseguiram fazer as manobras. Quando o serviço de atendimento móvel chegou lá, a criança já estava em óbito, né? Ela fez uma asfixia mecânica e entrou em parada cardiorrespiratória. Então, são essas situações que a gente tem que prevenir. E criança, por mais que você oriente, você tem que supervisionar.
Então, os alimentos a gente vai evitar. Uva, alimentos arredondados, isso tudo que a gente falou. Mas tem também os brinquedos. Sim, vamos né? falar. Brinquedo a gente tem que seguir a recomendação do fabricante. Não tem onde, gente. Vai ter brinquedo de toda proveniência aí. Se o brinquedo não é para um ano, não comprar, né, para aquela criança. Um dos grandes riscos é quando existe crianças de faixa etária diferente. A mãe tem filhos de faixa etárias bem distantes e aí o menor quer brincar com o brinquedo do maior. Isso aí é um risco, né? Como é que eu vou selecionar o brinquedo? Primeiro, seguir as recomendações do fabricante. Segundo, tem selo do Inmetro, esse brinquedo ele foi testado. Uma dica legal e que todo mundo vai ter em casa é esse rolinho do papel higiênico. Sim. O que é que eu vou considerar? Isso aqui, a dimensão dele é parecida com a garganta de uma criança, né? Então, eu tenho no comprimento da criança 5,7 centímetros a 3,2 de largura. Então, toda vez que eu for selecionar um brinquedo para uma criança até 3 anos, eu vou escolher um brinquedo que não passe neste orifício. Significa dizer que aí é seguro e não causa engasgamento. Entendi. Então, se eu escolho um brinquedo, né? E tem aqueles brinquedos que tem aquelas pecinhas de montar, né? Isso aí é risco para criança. Até 3 anos a gente não indica. Se ele passa por esse orifício, não tem indicação para criança. Tem algumas comunidades que colocam até 3 anos. A gente põe até 4 anos por uma questão de margem de segurança. Então, moedas, clipes, objetos pequenos em casa, no ambiente doméstico, isso é oferecer risco de engasgo para a criança, né? Então, moeda também passa nesse orifício, com certeza. Então, criança não tem que estar brincando com moedas, clipes, esses objetos pequenos, soltou, junta, bota distante da criança, certo? Em relação à bexiga? A bexiga. A temida bexiga, principalmente quando ela estoura e fica aqueles pedacinhos. A criança pode colocar na boca e aspirar. E aí esse pedaço da bexiga, ela pode tamponar, ela pode fechar a epiglote e aí não vai passar ar. Nossa. Então, esse cuidado de criança não brincar com bexiga, em festa de aniversário, agora está restrito, né? Então, o risco reduz em casas de festas. Mas em casa a gente pode ter esses objetos. Isso. Então, o ambiente doméstico, para a gente prevenir, a gente precisa realmente adequar esse espaço para a criança brincar segura. Ela não vai deixar de brincar, não é isso que a gente quer. A criança vai brincar, mas tem que ser num ambiente seguro e com a supervisão de um adulto. Muito bem. Você trouxe o bebezinho, não foi para mostrar para a gente? Então, gente, nós vamos ter o engasgo no bebê e na criança, diferente as manobras que a gente vai adotar. O bebê a gente vai considerar até 1 ano, porque eu consigo segurar o peso dessa criança e fazer uma manobra com ele abaixo. Okay. A primeira coisa é, como é que eu identifico que ela está engasgada? Imagina, eu estou aqui amamentando e de repente essa criança começa a tossir. Se ela tosse, significa eu tenho um engasgo, mas é um engasgo parcial, porque se ela tosse, se ela chora, ainda está passando ar. Sei. Isso é bom, isso é um bom sinal, certo? Então a tosse é um bom sinal. É um bom sinal. O sinal do engasgo, o primeiro sinal para o engasgo leve, o engasgo parcial, é a tosse. Então, estou aqui amamentando, ela começa a tossir, senta essa criança. A tosse ela é um estímulo natural para expulsar o corpo estranho, seja o líquido, seja o alimento, seja o objeto, o corpo estranho. Então vai ter que sair. O organismo ele é muito inteligente, né? Então o engasgo ele é um mecanismo de proteção, de expelir aquilo que entrou, aquilo que é estranho. Então se ela tosse, ela está passando ar, eu vou sentar ela aqui. Agora, eu estou amamentando. Ela tenta tossir, observe que ela não consegue chorar, não emite som. Não sai nenhum esboço disso. O que é que eu vou fazer? Vou virar essa criança aqui. Né? Então, os sinais de um engasgo grave significa dizer não está passando ar porque é um engasgo total. Essa criança não tosse, essa criança não chora, não passa nenhum ar e ela começa a ficar, gente, com o lábiozinho roxinho, porque não está oxigenando. Eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui a minha mão e isso, ó, é instintivo, tem que ser rápido, eu não posso estar... Né? Tem que ser rápido, é uma manobra rápida. Então, coloquei aqui no meu antebraço, a criança tem que estar segura. Algumas comunidades ensinam a fazer em pé, pode fazer no chão, só que você vai fazer no local que se sinta segura. Eu gosto muito dela de ficar sentada,
Porque imagina a situação de pânico, desesperadora, geralmente é a mãe que está do lado, né? E aí, para você não correr o risco de causar um outro trauma e derrubar essa criança, sentada, antebraço na sua perna, Sim. certo? Eu vou inclinar, a cabeça dela tem que estar mais baixa que o corpo, em torno de 10 graus. Então, baixei, porque é pelo efeito da gravidade, e eu vou dar 5 tapinhas entre esses ossinhos das costas, Sim. das escápulas. Então, ó, com essa região aqui da mão, que a gente chama o calcanhar da Não precisa mão. ser muito forte não, né? Não, mas também não pode ser muito leve. fraco. Por quê? Eu quero fazer um estímulo no diafragma, eu quero simular uma tosse. Então, é uma tosse artificial. Vou fazer isso aqui, 5 tapinhas. Com o peito da mão, né? Com o peito da mão, né? Algumas pessoas chamam de calcanhar da mão. Isso. É a região hipotenar da mão. Então, vou lá, 5 tapinhas. Virei. E aqui eu vou fazer 5 compressões no meio do peito. Entre os mamilos, Sim. eu vou chegar aqui e 2, 3. 4, 5. Se ela chora, maravilha. Tá passando o ar, desengasgou. E observe se sai algum corpo estranho. Se não, eu continuo a manobra até desengasgar ou até essa criança ficar inconsciente, certo? Certo. Então, vou aqui de novo, 5 tapinhas. E eu não posso ter pena nesse tapinha, também não posso, né? Sim. Fazer muito forte para machucar. E 5 compressões. Sempre 5 e 5. 5 e 5. Observo se ela chora, se ela esboça alguma reação. Se ela fica molinha, desacordada, o que é que eu vou fazer? Vou colocar numa estrutura rígida, pode ser em cima da mesa. Eu vou fazer aqui, mas imaginem que é uma mesa, tá certo? Tá. O que é que eu vou fazer? Solicito alguém para chamar o SAMU. Porque eu estou com um quadro de uma criança inconsciente com a iminência de parada cardiorrespiratória, certo? O ar não está passando, isso aqui já se configura uma parada respiratória. Então, eu vou colocar ela numa estrutura rígida, quem estiver do meu lado, eu já aviso, ó, liga para 192, diz que a gente está com a criança aqui engasgada total. Aí eu fico comprimindo até a chegada do SAMU. Certo? Sim. Porque daqui para frente a situação é piorar porque a gente está com um quadro de hipóxia. O que é a hipóxia? É a diminuição do oxigênio em todos os tecidos, sobretudo no tecido cerebral. Então eu vou e fico lá comprimindo. Para quem é profissional da área de saúde, a gente orienta a fazer as 15 compressões e 2 ventilações. Para quem não lida com isso no dia a dia, já é difícil você adotar essas ações com a pessoa que você gosta. Imagina você lembrar de fazer isso aqui e fazer a respiração boca a boca. Então, era isso que eu ia perguntar, da respiração boca a boca. Ela também é um ela pode método? ser adotada, sim, mas se a pessoa não souber fazer, não faça. Outra coisa que não é recomendada. Um desconhecido, poxa, se for um filho nosso, a gente faz, né? A gente se expõe, não tem problema. Mas um desconhecido, não é recomendado você ir lá se expor porque você corre risco de se infectar, a gente não sabe, né? Da outra pessoa, né? Se a criança, ou o adulto, ou o bebê tem alguma doença infecto-contagiosa. Só a compressão vai ser eficaz? Vai. Por quê? Na nossa corrente sanguínea ainda tem um percentual de oxigênio. Então, quando eu comprimo, eu estou simulando uma sístole, a contração do coração, certo. E eu estou distribuindo o restante do oxigênio para os órgãos-alvos. Então, cérebro, coração, pulmão. Então, certo? respiração boca a boca só se você tiver experiência para tanto. Se você tiver experiência e se for uma pessoa próxima a você, que você queira realmente. E como é que faz se expor. a respiração? A respiração, vamos lá. Como é que eu sei? Eu posso usar né? essa mesinha, gente? Pode. Claro. Bagunçando o estúdio Nada, todo que é isso, agora. gente, só avisa, vai, deixa aí. Vamos lá. É informação útil, né? Eu tenho que estar numa superfície rígida, certo? Então, cheguei aqui, se for um bebê, eu vou 15 compressões. Se tiver uma outra pessoa, ela vai aqui e vai pegar boca e nariz, certo? Eleva o queixo, ó, inclina aqui a cabeça e eu vou abocanhar e vou soprar, certo? Soprar. Esse sopro, a gente quando sopra, a gente estimula o centro respiratório. Então, é um estímulo que eu estou dando para dizer, ó, acorda aí, faz esse assume aí a tua respiração, certo? É um estímulo que a gente está dando. Então, inclina.
Inclina aqui a cabeça, eleva, né? Sim. Eleva o queixo, inclina a cabeça, que essa é uma manobra que a gente chama de chin lift. Certo. Então, eu vou e abocanho Boca e nariz. boca e nariz, certo? Isso no bebê. E sopra, né? Não E suga. solta, faz 2 ventilações, volta para cá. Se eu tiver só, vai ser 30 para 2. 30 compressões e 2 ventilações. Entendi. Certo? Certo. Não quero fazer ventilação porque eu não conheço o bebê, não sei a procedência. Isso é raro de acontecer, porque bebê a gente acaba se sensibilizando, Claro. né? Então, mas eu não quero fazer, eu quero fazer só a compressão, porque eu não sei fazer direito a respiração boca a boca, eu não tenho dispositivo de segurança, eu vou fazer só as 30 compressões. Aí você vai fazer compressão até a chegada do SAMU. Tá certo. Cansei, estou aqui fazendo, cansei. A Mara está aqui comigo. Aí eu, Mara, continua aqui. Então eu paro, ela imediatamente assume e começa a fazer. Os 2 dedinhos no meio do peito, comprime. 30. Certo? Certíssimo. Isso no bebê. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos para a criança maior de 1 ano. Então, a partir de 1 ano, a identificação do engasgo é do mesmo jeito. Tá. Se a criança está ali brincando, ela é maiorzinha, está ali brincando, daqui a pouco ela está comendo alguma coisa e ela começa a tossir. Eu vou chegar ao lado da criança, observe que ela está consciente, mas ela está tossindo, é aquela tosse desconfortável. Vou chegar do lado dela e vou dizer, olha, calma, continua a tossir, porque a tosse é o estímulo que vai expelir o corpo estranho, tranquilo. Agora, se a criança chega até a mim, ou você observa que essa criança está angustiada, tenta falar, não consegue, o ar não passa, ela já está botando a mãozinha no pescoço, que a gente considera como sinal universal do engasgo, né? A criança bota a mão aqui no pescoço, é sinal universal da asfixia, criança ou adulto. O que é que eu vou fazer? Imediatamente eu vou me posicionar atrás dessa criança. A depender da estatura, que o vídeo tem isso bem explicadinho, que eu estou com uma criança grande. Vamos tentar botar só um trechinho do vídeo, a gente não vai ter tempo para passar o vídeo que todo, pena, não tem problema. Então a gente termina aqui explicando. Imagina que é uma criança maior, eu vou me posicionar. Dependendo da estatura, eu posso ir para o chão. Dá para pegar aqui? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar a minha mão com o dedo polegar aqui para dentro. Essa mão, ela tem que estar entre as costelas, isso, e acima do umbigo. Então, entre o umbigo e as costelas, eu coloquei a mão, abracei a outra mão, certo? E eu vou comprimir forte. Comprimo, o que é que eu quero? Criança acima de 1 ano, né, nesse caso? Acima de 1 ano, certo, isso. Isso eu posso fazer no adulto também, viu, Mara? Aí eu vou, comprimo. Quantas vezes? Quantas vezes precisar para ela expelir o corpo estranho. Ou se ela ficar inconsciente. Se ela ficar inconsciente, você para de fazer essa manobra. Joia. Ela em pé, vou lá, comprimo. Quando desobstrui, é rápido, porque ela vai emitir um som. Ou de dor, porque é desconfortável, você está apertando aqui, certo? Agora, se ela fica inconsciente, fica molinha, fica desacordada no seu braço, você vai deitar a criança. Dá para pegar aqui? Não, vou botar aqui no né? Sim. Dá no chão? Então, a criança maior ou o adulto, eu deito no chão, ficou desacordado e vou comprimir. Lembra, o tórax do adulto ou da criança maiorzinha é maior, então não vou fazer com 2 dedos. Dependendo do tamanho do tórax, eu vou e coloco uma mão só e comprimo. Nesta hora, alguém já está chamando o SAMU, certo? Quando é que eu paro de fazer a compressão? Quando o SAMU chegar. Sempre, em qualquer idade, é importante chamar o SAMU, é importante chamar um serviço qualificado. Percebeu, né? Que a criança Você faz os primeiros socorros, mas chama um serviço SAMU, qualificado. Certo? Porque, mas ela desengasgou, ela, né, estava ali, mas desengasgou, mas pode ter lesionado a via aérea, ela pode ter aspirado um pouquinho do leite, esse leite foi para o pulmão e pode causar uma pneumonia aspirativa, então precisa ir para um serviço para poder o médico fazer a ausculta pulmonar, fazer um raio-x, ver se tem risco de broncoaspiração. Ela é maravilhosa, gente. Se eu Olha pudesse, eu passaria isso, aqui, gente. o resto do dia conversando com ela. Tava tão bom o papo, mas a gente infelizmente precisa encerrar. Por conta do tempo. Carlinha, obrigada, meu amor, pela sua presença aqui, por ter nos ensinado. Criança menor de 1 ano, aí com bebê, né? E também criança maior de 1 ano, adulto. Quem ficou com alguma dúvida, ou até mesmo quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato com você? Então, o Criança Protegida está sendo reformulado, né? A Amanda está lá cuidando do Pedrinho, do filhote dela.
E a gente está tentando reformular até para esse cenário atual. O número de contato, 82, né, 99645-1961, pelo Criança Protegida. Muito bem. Qualquer coisa vai lá no Instagram, tá? Também tem um contato. Criança Protegida. Você vai ter muitas dicas lá de como proteger o seu bebê, a sua criança, não só de engasgo, né, mas também tem outras dicas, outros cuidados, você vai poder se informar bastante. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você é maravilhosa. E você, então, com esse papel social de divulgar esses assuntos. Incrível, obrigada mesmo. Bom dia, viu? Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente encerrar o nosso programa, nós vamos conhecer a Grazie Pizzaria. Eu volto já já.